Meus amigos, eu estou aqui para conversarmos um pouco sobre a questão 1009 do Livro dos Espíritos, como uma oportunidade de nós refletirmos sobre tudo o que nós estamos vivendo neste momento da pandemia, unindo nossos esforços para levarmos uma mensagem reflexiva para todos aqueles que possam dividir conosco esses momentos. A questão 1009 do Livro dos Espíritos nos diz assim: as penas impostas jamais o são por toda eternidade? E o Espírito do apóstolo Paulo nos responde numa mensagem em que eu resumi para que nós possamos trabalhá-la. Ele diz assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus com o lhe exagerardes a severidade. Tremo, entrevendo toda uma ordem social abalada e a ruir sobre os seus fundamentos por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas que envelhecerão e se desacreditaram, mas para reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal, sob formas condizentes com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Quem é com efeito o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem, Deus, Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento. Uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Fora criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Mensagem, então, como dizemos há pouco, de Paulo apóstolo. Então ele começa esse trabalho dizendo que nós temos um fim a atingir. E esse fim, ele diz que é de nós conseguirmos gravitar para a unidade divina. Entendendo gravitar, o verbo utilizado, como sendo com uma forte atração que nos leva naturalmente para a finalidade que é encontrarmos essa unidade com Deus. E ele diz que 3 coisas são importantes para nós atingirmos essa finalidade. A primeira que ele coloca na lista é a justiça. E a doutrina espírita tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 875, que o Kardec pergunta aos espíritos como se pode definir a justiça. E eles respondem que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Consiste, então, em cada um respeitar o direito dos demais. Depois, o segundo item que nos aproxima da unidade divina é o amor. E o Livro dos Espíritos também tem uma questão, 879, que é a seguinte:
Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Depois ele fala da ciência como sendo o terceiro ponto. Então, justiça, amor e ciência. E com relação à ciência, questão 617, entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Então, ele está colocando que a ciência, que regula todas as leis físicas, também faz parte desses 3 requisitos para que nós alcancemos a unidade divina. Então ele diz ainda um pouco mais sobre a ciência, que diz que a ciência, longe de apoucar a obra divina, nos-la mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma dela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. E aí, complementando o raciocínio, ele fala que 3 itens, ou 3 requisitos, nos afastam do atingimento da meta que nos aguarda fatalmente, que é a nossa unidade com Deus. A primeira da lista, ele fala que é a ignorância. E a ignorância é o estado de quem não tem conhecimento, de quem não tem cultura, por falta de estudo, por falta de experiência ou por falta de prática. O segundo item, o ódio. E no Livro dos Espíritos tem a questão 292, em que os espíritos respondem, melhor dizendo, a Kardec, quando ele pergunta: alimentam ódio entre si os espíritos? Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. No dicionário, ódio é aversão intensa, geralmente motivada por medo, raiva ou injúria sofrida. Se nós pensarmos bem na definição do dicionário, o ódio não é algo natural do homem, não é algo que nós trazemos intrinsecamente da nossa natureza, mas sim algo que foi motivado por medo, raiva ou injúria sofrida. E, além da ignorância e do ódio, Paulo também diz que a injustiça nos afasta da meta que nos aguarda, da unidade com Deus, e a injustiça significa falta de justiça, de bem comum, de equilíbrio dentro de diversos grupos sociais, que pode acontecer em toda a comunidade e até em apenas um sujeito individualmente. A injustiça significa principalmente o desrespeito pelos direitos tanto dos indivíduos como da sociedade em conjunto, e isso pode ser visível de diversas formas. Algumas menores e quase invisíveis, outras mais notórias e flagrantes. Se entendermos que a justiça é a busca do bem comum e do bem-estar conjunto, a injustiça será o benefício de alguns em prol do prejuízo dos outros. Então, para nós fazermos uma pontuação aí, nós vamos vendo 3 requisitos que nos aproximam da unidade com Deus: amor, ciência e justiça. 3 requisitos que nos afastam, que nos retardam esse objetivo fatal que nos aguarda: ódio, injustiça e ignorância. E com essa forma de pensar, Paulo começa então a avaliar que consequências nós trazemos para a sociedade humana quando nos colocamos a serviço de uma maneira equivocada, nos colocamos a serviço do ódio
da ignorância e da injustiça. Então ele diz que quando isso acontece, nós começamos a ter uma consequência natural, que é uma necessidade de uma sanção penal condizente com os nossos costumes, sentimentos e as luzes que naturalmente a justiça, o amor e a ciência nos levam. Então ele diz o seguinte, que para reforçar esse entendimento, Paulo considera culpado aquele que por um desvio, um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação. Então ele está colocando que em determinado momento a gente tem um falso movimento da alma e nos afastamos deste objetivo maior. E quando nós nos afastamos, nós estamos temporariamente trabalhando a injustiça a favor do desamor e a favor da ignorância. E ele, no início da mensagem, ele reforça que esses 3 requisitos nos afastam deste objetivo. E a consequência natural, derivada desse falso movimento, é uma certa soma de dores necessária a nos desgostarmos da insistência em nos apegarmos à injustiça, ao ódio e à ignorância. As dores decorrentes desta atitude nos estimularão, pela amargura, a dobrar-nos sobre nós mesmos e a buscar a reconciliação com o amor, a justiça e a ciência. Então nós vemos que no momento em que estamos vivendo, estamos passando por uma hora de chamamento, de reflexão, para que nós observemos a sociedade humana como estava ou está ainda caminhando com relação à manutenção do amor, da justiça e da ciência. Então ele diz que todas as vezes que nós experimentamos o sofrimento, nos afastamos do objetivo para o qual fomos criados. As dores, as limitações, a estupefação que a gente vê, essa forma tão surpreendente que nós estamos vivendo agora, o isolamento social, as misérias sociais, são consequências dos desvios de nossas almas individualmente e socialmente e têm por objetivo nos reabilitar, nos redimir e, portanto, não serão eternas, mas na dose necessária para nos levar de volta ao amor, à justiça e à ciência. Paulo nos pede que unamos o sentimento e a razão, cessando de pôr em paralelo o bem, essência do Criador, com os falsos movimentos da alma humana, que na ilusão do poder relativo a ela concedido, se desconecta e perde-se na sua missão de justiça e amor e de dispensador da educação, no qual deve, por força de sua origem divina, valorizar a cultura, a arte, a ciência e a religiosidade que nos assegurem um clima de paz consciente e duradouro. Temos que pensar o porquê da pandemia e muito conscientemente refletir o que temos que aprender com ela para atingirmos o fim que nos aguarda. Ele diz que nós devemos afirmar, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagraremos a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. O espetáculo das mortes em todo o mundo, atingindo todas as classes sociais e ressaltando imensos conjuntos de ausência de justiça, de amor e de desmazelo com a ciência, indicam a necessidade de um remédio amargo. O Espiritismo nos concede a oportunidade de pensar na reencarnação de todas as almas que abandonam o corpo físico, aparentemente de forma não planejada, vítimas da pandemia, como instrumentos de reflexão para os que ficarão, como um holocausto causado por nossa insistência em dar as costas à justiça associada ao amor e à valorização da ciência. Nós vemos que precisaremos
de muitos desafios da ciência. Não somente a ciência médica, mas também a ciência econômica, para rever a empregabilidade, para rever a distribuição de renda, para rever a relação mais harmoniosa entre os três poderes, uma relação também mais harmoniosa entre os três setores da economia, primeiro, segundo e terceiro setores, que são responsáveis pela geração e pela distribuição das rendas de maneira mais justa. Esses espíritos que estão partindo, deixando seu corpo físico, vitimados pela pandemia, voltarão, porque a doutrina espírita reconhece a reencarnação como essa forma de nós nos reatarmos com o nosso caminho de progresso, exatamente para atingir aquela unidade divina que aguarda todos nós. Então nós paramos para refletir também que eles também voltarão e nesse momento estão como num holocausto vitimado pela ausência de justiça, de amor, a ausência do bom uso da ciência. Então eles voltarão e nós podemos refletir que podemos nos esforçar a partir de então por construir um mundo melhor para os receber no seu retorno ao planeta. Então, nossas últimas palavras é que sejamos nós os dispensadores da Boa Nova, que assegura o amor de Deus, âncora capaz de nos manter seguros diante de todas as dores, sendo estas as mestras que necessitamos para entendermos o nosso real valor na dimensão do universo. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela atenção.